Olha, a gente teve também, tá, a notícia, né, que acabou repercutindo muito na manhã, né, desta segunda-feira, que foi a questão do Plata, que soltaram que estava se despedindo e sendo negociado com o West Ham para ajudar na negociação do Lucas Paquetá. Bem, vamos lá. Foi o Rafael Cota que trouxe, né, a festa lá do Plata no condomínio onde ele mora e que o Plata estaria se despedindo. Aí teve postagem de amigo falando que, deixando claro que tipo não é que nada que era só aquele momento ali, que, né, despedida momentânea e tudo mais, postagens que davam a entender que ele estava indo embora, tá? E aí a gente tinha trazido que aquela notícia do El Telégrafo, né, lá do Equador, que o West Ham queria contratar o Plata, a gente trouxe nas nossas redes há uns 3 dias atrás que não tinha nada pelo Plata, que não tinha chegado nada pelo Plata. E a gente mantinha aquela informação que não tinha chegado nada pelo Plata. E aí a gente pegou e viu essa notícia hoje logo cedo, já fiz uma nova apuração e falei, gente, não chegou nada pelo Plata. Não chegou nada pelo Plata. Isso aí é uma outra situação. Não entendi o porquê da despedida, talvez seja um outro time, alguma outra negociação, ninguém sabia. Aí a Isabelle Costa, que trabalhou com a gente aqui, né, a Belle Costa, ela trouxe a informação que, na verdade, o Plata fez uma despedida da casa que ele morava, está se mudando para dentro do mesmo condomínio, aí fez essa despedida, né, ontem, né, na madrugada, com o pessoal que ele convidou e tal, para despedida, para dentro do mesmo condomínio, não era nada que estava saindo do Flamengo. E ela trouxe a informação de que o Flamengo não tinha interesse de negociar o Plata. A nossa informação, e eu confio na nossa informação, é que se chegar uma proposta boa, o Flamengo escuta, o Flamengo avalia. Ao contrário, por exemplo, de Léo Ortiz, Léo Pereira, Arrascaeta, Carrascal, que o Flamengo só libera pela multa. Tem jogadores que são inegociáveis e que o Flamengo só libera pela multa. Tem jogadores que são importantes para o grupo, que o Flamengo não quer vender, mas que se chegar uma boa proposta, o Flamengo avalia. Até pelo extracampo, algumas situações e tal, o Flamengo avaliaria. Mas ele não está na vitrine, ele não está à venda. Dá para entender a informação? O jogador não está à venda. E aí, agora no Ninho do Urubu, com o nosso repórter lá com o Gabriel Orfon, a diretoria confirmou que o Plata não está à venda, que não chegou nada pelo jogador. O Flamengo considera um jogador importante, não quer negociar jogadores importantes, mas isso eles não falaram, tá? Informação nossa. Ele não é inegociável. Se chegar uma boa proposta, o Plata será vendido. Ao contrário de muitos outros ali que o Flamengo entende como inegociáveis, tá? E vale dizer que o Felipe Luiz, ainda assim tem que passar pelo Felipe Luiz, que o Felipe Luiz gosta muito do Plata, tá? Então, é um jogador também importante, não vamos desmerecer por causa do extracampo, não vamos desmerecer, é um jogador importante, mas se chegar, o Flamengo vai avaliar, tá? E não chegou nada, pelo menos até o momento não chegou nada, tem clubes fazendo sondagens, mas não chegou nada, tá certo? Então essa é a situação do Plata, não era realmente o Plata indo para o West Ham, não era uma despedida, ele indo para o West Ham para ajudar na negociação do Lucas Paquetá. E a gente trouxe cedo que o Flamengo já estava preparando a proposta oficial agora pelo Lucas Paquetá. Ninguém confirma no clube, mas o que a gente acredita que seja 35 milhões de euros mais 5 de bônus, chegando a 40 milhões de euros. O que eu tenho de informação é que o Flamengo não pode, né, o BAP não autoriza que passem de 40 milhões de euros para contratar, tá, o Lucas Paquetá. A outra situação importante da gente falar é que o West Ham já está buscando a contratação de um jogador venezuelano, tá? É o Keiber Lamadrid, de 22 anos, que o West Ham já está em negociações avançadas para contratar esse meia venezuelano para já substituir o Lucas Paquetá. E aí o Mauro César Pereira, tem outros jornalistas que hoje, logo pela manhã também, assim que a gente soltou mais uma informação falando que a proposta seria hoje, outros jornalistas trouxeram essa informação também, né, que acaba confirmando tudo que a gente vem falando, tá? Então, eu não tenho informação se já aconteceu essa proposta oficial, mas o Flamengo hoje iria formalizar essa proposta oficial, tá? Então, o jornalista Ben Jacobs também
falou que o Flamengo intensificará as negociações ao longo desta semana para viabilizar a contratação de Paquetá, que já aceitou os termos contratuais. Falta apenas o West Ham dar o sinal verde à proposta rubro-negra que está sendo enviada. Fala, galera do canal Paparazzo Rubro-Negro, aqui é o Gabriel Órfão, diretamente do Centro de Treinamento Jorge Lau, CT Ninho do Urubu, no módulo destinado ao elenco profissional do Flamengo, para trazer as informações do que rolou aqui relacionado ao nosso Mengão no dia de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, que é muito importante, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para você não perder nada, Ativa o sininho, vai chegar a notificação aí, você vai estar ligado em todos os vídeos, todas as notícias aqui do canal Paparazzo Rubro-Negro, fechou? Olha só, vou começar trazendo uma informação sobre o atacante equatoriano Gonzalo Plata, né? Depois de todo o burburinho que deu hoje de manhã, ontem à noite, a festa, a despedida. O que foi essa despedida? Bom, apuramos aqui no CT Ninho do Urubu que o Flamengo não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Gonzalo Plata. Realmente, a gente sabe que tem clubes interessados no Plata, mas neste momento nenhuma proposta oficial pelo Plata chegou ao departamento de futebol do Flamengo. E também o departamento de futebol do Flamengo entende hoje que o Plata é um jogador inegociável, né? O Flamengo não tem o interesse de negociar o Gonzalo Plata e eu vou explicar o porquê. O Flamengo tinha no passado, né, no elenco como atacantes, o Pedro, Juninho, Wallace, Plata, Luiz Araújo, 5, né? Aí tinha também Samuel Lino, Cebolinha, 7, Michael, 8. O Flamengo já se desfez do Wallace e do Juninho e o Michael, a gente sabe que há o interesse do Santos, as conversas estão avançadas, o Michael deve deixar o Flamengo, até porque ele não está nos planos do Felipe Luiz. Então, cai para 5 atacantes. Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e o Everton Cebolinha. O Cebolinha também pode sair do Flamengo, ou seja, numa situação hipotética em que o Michael e o Cebolinha sairiam do Flamengo, cairia para 4. Pedro, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Com Plata saindo 3, é inviável um elenco tão curto assim com os atacantes. Então, no primeiro momento, o Flamengo não pensa em negociar o atacante Gonzalo Plata por isso. O elenco já é curto e uma negociação encurtaria ainda mais esse elenco do Flamengo, beleza? E olha só, a gente tem também uma informação aqui que a Raíza Simplício trouxe mais cedo, a gente também confirmou aqui no CT Ninho do Urubu, com fontes ligadas ao Departamento de Futebol do Flamengo. A questão é a seguinte: o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, deixou o planejamento dos próximos jogos do Campeonato Carioca sob responsabilidade do Departamento de Futebol, optando por não interferir nas decisões. Diante disso, o técnico Felipe Luiz, o diretor técnico de futebol José Boto, avaliam a possibilidade de utilizar atletas do elenco principal no clássico com o Vasco, nessa quarta-feira no Maracanã. Ou seja, há a possibilidade do Flamengo enfrentar o Vasco tanto como equipe alternativa, que estava jogando os outros jogos do Carioca, sob o comando do técnico Bruno Pivetti, assim como o Flamengo também pode enfrentar o Vasco como equipe mista, que pode tanto ter o comando de Bruno Pivetti, quanto ter o comando de Felipe Luiz. Não tem nada definido ainda, mas há sim a possibilidade, né, da mudança no planejamento e fazer com que alguns jogadores do elenco principal do Flamengo atuem nesse duelo com a equipe do Vasco da Gama, nesse clássico que o Flamengo não pode perder, hein? O Flamengo é o último colocado do seu grupo, é o último colocado na tabela geral do Campeonato Carioca. O Flamengo que não quer de jeito nenhum disputar o quadrangular X, né, que é o quadrangular do rebaixamento. Então há a possibilidade aí do Flamengo, então, vir com um elenco misto para esse duelo com o Vasco da Gama. Falar um pouquinho agora sobre Lucas Paquetá. Lucas Paquetá é o principal alvo do Flamengo para essa janela. Como antecipado pelo canal Paparazzo Rubro-Negro no YouTube, já se inscreve aí, já deixa seu like, que é muito importante. A proposta oficial do Flamengo pelo Paquetá será enviada hoje pelo Departamento de Futebol do Flamengo. O jornalista Mauro César Pereira confirmou a nossa informação do canal Paparazzo Rubro-Negro. Então o Flamengo vai enviar hoje a proposta oficial pelo meio-campista Lucas Paquetá. O meia não entrou em campo, nem foi relacionado para o confronto com o Tottenham no último sábado. E segundo o jornalista Ben Jacobs, o Flamengo intensificará as negociações ao longo desta semana para viabilizar a contratação do Paquetá, que já aceitou os termos contratuais. A gente já falou sobre isso, o Paquetá já deu sim ao Flamengo, resta ao Flamengo resolver essa situação com o West Ham para poder concluir a contratação do meio-campista. Então aí, o Flamengo enviando a proposta oficial para o Paquetá ainda nesta segunda-feira. E
falando então sobre Gonzalo Plata, pessoal brincando aqui com um dos assessores do clube, falando sobre Gonzalo Plata, informação da jornalista Isabelle Costa, foi que o Plata está de mudança dentro do mesmo condomínio onde mora, na Barra da Tijuca. Então todo aquele furdunço, a festa de despedida, o Plata está só mudando de casa. E no mesmo condomínio, o jogador alugou um novo imóvel na própria região. Neste domingo, o equatoriano deu uma festa de despedida da sua casa, como divulgado nas redes sociais. Sobre uma possível saída do atacante, uma fonte do clube afirmou à jornalista: o Flamengo não vende jogadores importantes. É o que falamos aqui também no vídeo. O Flamengo, nesse momento, não pretende negociar, seja compra, empréstimo, nada. O Flamengo não quer se livrar do Gonzalo Plata neste momento. E rolou aqui no Ninho também a coletiva de apresentação do goleiro Andrew, novo reforço do Flamengo. Foi uma coletiva um pouco mais curta, porque foi muito próximo do horário do treino. Os jogadores estão, neste momento, atrás desse módulo treinando. Dessa vez a gente não teve acesso ao treino, mas é isso. O Flamengo vai se preparando. Hoje, inclusive, o treino foi em tempo integral. Como eu, Gabriel Orfão, noticiei ontem, o Flamengo essa semana tem 2 dias com treinos integrais. Hoje, segunda-feira, o elenco treinou às 9 da manhã e agora às 4 da tarde. Também na quarta. Na quarta-feira o Flamengo treina às 9 da manhã e também às 4 da tarde, podendo haver mudanças, claro, por conta dessa possível mudança de planejamento que a gente vem trazendo aqui para vocês. Então é isso. Fiquem aí com alguns trechos da coletiva do goleiro Andrew. Disso pra gente. Boa tarde. Uma história assim muito tranquila, porque eu chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu tive no Pilar, do Curi Caxias, onde eu fui nascido e criado, e recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. E tem uma história na minha família, meu irmão também é goleiro, ele que me incentivou a se tornar goleiro. Como assim, toda criança no futebol você tenta em outras posições e tudo mais. E até um dia ele conversou comigo e falou assim: acho que seria legal, você tem tamanho bom e acredito que pode se tornar assim, um grande goleiro. E eu comecei no futebol, assim, na escolinha onde eu nasci. E ao longo do tempo fui desenvolvendo muito gosto e amor pela posição. E fico muito feliz com isso. Como você também tocou no assunto, a questão da minha mãe. Minha mãe é a pessoa que me incentivou muito, porque quando eu comecei no futebol já não tinha mais o meu pai presente. E já havia falecido. E a minha mãe foi a pessoa que me incentivou a todo momento, sempre me deu apoio, nunca me deixou desistir, porque passamos por momentos de dificuldade, assim como todos na vida temos. E ela sempre esteve ali, nos apoiando, nunca deixando, como se diz, a peteca cair, sempre dando total apoio e totais condições para que eu pudesse trabalhar e desenvolver um excelente trabalho. Sobre termos de característica, nós só posso te mostrar quando eu estiver dentro de campo, porque eu cheguei tem pouco tempo e estou me adaptando ao modelo de jogo que é implementado pelo Felipe Luiz junto com o clube. E espero agregar e somar da melhor maneira possível. Como se disse, tem um Rossi que joga muito bem com os pés. E durante o tempo desde que eu cheguei, nós vemos conversando muito para que possamos enquadrar na melhor maneira de poder ajudar o Flamengo. Referente à primeira pergunta, isso foi um assunto que foi tratado com meus empresários. Desde quando eu cheguei no Gil Vicente e começou a especular meu nome em outros clubes também, assim, lá atrás, eu falei para ele para que chegasse até mim somente aquilo que fosse concreto. E a única coisa que eu sei foi que chegou o Flamengo com um excelente projeto, e foi o projeto que eu aceitei, e aqui estou. E referente à segunda pergunta sobre a minha família, eu pergunto sempre, converso muito com a minha esposa, que hoje é a pessoa mais próxima de mim em termos de família, que me apoia. Tenho 2 filhos, tenho uma esposa, e nós conversamos sobre isso, como seria a minha mãe e o meu pai aqui hoje. Como eu disse ontem, eu estive lá no bairro onde eu fui nascido e criado. Todas as pessoas falavam a mesma coisa: você representa muita coisa hoje, mas uma coisa daquela mais importante é como seria o olhar do seu pai e da sua mãe, que são flamenguista roxo, como se diz. E muitos domingos meu pai tinha um bar, muitos domingos às 4 horas da tarde colocava sempre o jogo do Flamengo, e tínhamos lá muitas pessoas familiares, as pessoas do bairro para torcer pelo Flamengo. Então vi ali o amor dele perante a isso,
E quando o Flamengo apareceu com o projeto que apareceu, eu fiquei muito feliz com isso. Mas é uma coisa que eu penso até hoje, porque, em primeiro lugar, a ficha ainda não caiu, sabe, sobre estar aqui hoje, porque parece que falta, né, essa comunicação, esse contato, que seria com a minha mãe e com o meu pai. Tipo assim, de poder virar para ele e falar assim, eu consegui realizar o sonho da minha família, eu consegui realizar o meu sonho, e hoje também eu consigo realizar o sonho daquelas pessoas que me apanharam lá atrás do bairro onde eu moro. A adaptação aqui dentro do clube está sendo muito boa, porque todos os jogadores, o staff e a comissão técnica estão 100% dispostos a me ajudar, se colocaram à disposição para poder ajudar a me adaptar o mais rápido possível e poder fazer parte desse grande grupo que tem o Flamengo. E dado a questão da parte física, como você falou, o meu último jogo foi no dia 2, e eu cheguei aqui com o intuito de ajudar o Flamengo e estarei sempre disposto a ajudar o Flamengo em qualquer situação. Boa tarde. Demorou assim ter aquela, acreditar nessa situação, porque estou no Gil Vicente, estive no Gil Vicente durante 4 anos e meio, muitos jogos, passei por muitos momentos, ouvi muitas situações falaram sobre meu nome, né? Criei muitas imensas expectativas, só que Deus preparou o melhor para mim, que o melhor, acredito que hoje é o Flamengo, sem sombra de dúvida. E não acreditei muito porque a gente não acaba por não imaginar que o Flamengo, com a dimensão que tem, vai mandar lá o seu diretor e o seu treinador para poder analisar um jogador que está numa equipe inferior, né, do Campeonato Português. Nada contra o Gil Vicente, uma história muito grande, só que dado ao campeonato, uma equipe que vem fazendo sempre bons anos e vem se consolidando cada vez mais. Então nós esperamos sempre que o Flamengo, com a história que tem, com a força que tem, o tamanho que tem, a grandeza, vai buscar jogadores que as pessoas ouvem falar durante muitas vezes, né, jogadores de nome renomados assim, no futebol, podemos dizer. E estou muito feliz em saber que o Flamengo esteve lá sim para poder me contratar. Isso mostra que o Flamengo também está sempre de olho em todos os jogadores, independente de ter nome ou não, estão sempre observando e acreditando nos jogadores que poucas pessoas acabam por falar. E quando eu fiquei sabendo mesmo foi na terça-feira. O assunto tudo correu durante o jogo da sexta-feira. E depois, durante o final de semana, eu tive 2 dias de folga, me desliguei 100% daquilo, porque eu não queria interferir no meu trabalho. Porque quando se trata de Flamengo, se trata sempre de muitas movimentações. Então, eu me desliguei total daquilo. Na segunda-feira, retornei ao trabalho, as pessoas falavam-se muito disso. E aí eu conversei com meus empresários na terça-feira, eles falaram que sim, era concreto. Continuei não acreditando. Mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. Mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande e nós temos que ser humildes e falar assim, não, realmente, só vou acreditar quando lá estiver. E acredito e falo para você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, que eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. Obrigada. Obrigado pelas felicitações. Então, o primeiro contato que eu tive com os jogadores, você tem logo aquela primeira apreensão, assim, são aqueles que você vê na televisão. São jogadores que muitos representam seus próprios países e muitos representam a seleção brasileira. Então, é um sonho, né, também chegar lá. Só que aquele primeiro contato, você toma sempre um choque, assim, de realidade e fala assim, hoje eu tô com os melhores, hoje eu jogo com os melhores, hoje sim eu posso também me considerar um dos melhores. Então, eu acredito que é muito disso. E tem ali, né, as fotos no corredor. E foi dito para mim, você vai colocar uma foto sua aqui, mas só quando você jogar. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou fazer tudo para poder ajudar o Flamengo, colocar uma foto aqui, se Deus quiser, uma foto comemorando um título, né? Porque eu quero ser marcado aqui com a história vencedora que tem o Flamengo. Quero chegar aqui para ser um jogador para continuar conquistando junto ao Flamengo. Andeu, aqui na primeira fileira. Boa tarde, Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Seja bem-vindo ao Flamengo. Andeu, você chega para suprir, né, a saída do Matheus Cunha, que acabou indo para o Cruzeiro. Na última temporada com o Felipe Luiz, o Matheus teve só 5 jogos. Foram 2 pela Copa do Brasil e 3 no Carioca, ainda com a equipe alternativa. Eu queria te perguntar quais os diferenciais que você aponta nas suas características para talvez poder ganhar mais espaço no Flamengo, como o Matheus não ganhou no passado, por exemplo, mesmo sendo um grande goleiro. E como que você pode entrar nessa briga aí pela posição com o Rossi? Obrigado. Boa tarde. Sobre essa questão do Matheus Cunha, não é uma coisa que está ao meu alcance, aquilo que foi passado aqui no ano passado. O que eu posso dizer é que eu estou aqui disposto a ajudar o Flamengo, da maneira que seja, porque no final de tudo, aquilo que mais importa é o Flamengo vencer, o Flamengo conquistar. Então, se vai jogar o jogador A ou B, assim, não sou eu que vou decidir, isso são questões decididas pelo treinador.
E eu friso mais uma vez que no final o mais importante é o Flamengo vencer. E quando você faz parte do elenco desse, se você está dentro ou está fora, você tem que estar 100% disposto a ajudar da sua melhor maneira possível. E é isso que eu estou aqui para fazer, para ajudar da melhor maneira possível, que o Flamengo possa continuar conquistando, que é o que vai importar no final. Obrigado. É importante, foi muito importante dar esse passo, porque isso mostra, né, o nível de capacidade que eu tenho como atleta. Isso me põe numa prateleira, né, do mais alto nível do futebol, que é estar atuando aqui no Flamengo. Aí, cara, essas coisas, se vai jogar ou não, isso já são coisas que não passam por mim. Mas, como eu disse, eu tenho que estar 100% disposto e preparado para ajudar o Flamengo. E é isso que eu venho fazendo desde que aqui cheguei.